Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas 22, o capítulo e o versículo de número 39. Jesus no Getsêmani, é o subtítulo. E diz assim a palavra: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entrais em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas, você me ajuda, como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos falar com Deus. Deus, meu Pai, Senhor, Tu és um Deus que fala, Deus, Tu és um Deus que penetra, Senhor, a Tua palavra penetra onde o ser humano não tem capacidade, meu Deus, por mais eloquente que seja, de penetrar. Tu és o Deus. A Tua palavra, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ela é como espada de dois gumes, ela corta para um lado, ela corta para o outro. Ó Pai, Senhor, é uma palavra viva, Deus. Ó Pai, então, Senhor, que Tu possa falar comigo e com os Teus filhos, em nome de Jesus. E os que creem digam amém e amém. Levanta uma das tuas mãos e diz: Deus, o que vier de Ti, eu recebo. É interessante que quando Salomão em Eclesiastes vira e diz assim, lá no capítulo 3, que há tempo, coloca aí para mim, capítulo 3, por favor, de Eclesiastes. Ele diz no versículo 1, versículo 1 diz que tudo tem a sua, isso a revista aí corrigida, tudo tem a sua ocasião própria, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí o versículo 2 diz: há tempo de nascer. Você me ajuda? Você lê comigo? Há tempo de... Eu vou ler a primeira frase, você vai ler a segunda, ok? Há tempo de nascer e... tempo de plantar e... versículo 3: tempo de matar e... tempo de derribar e... tempo de chorar e... tempo de prantear e... ou de saltar de alegria. Preste atenção, e eu quero ficar com esse versículo 5, em nome de Jesus, para que tu possa... versículo 4, desculpa, que diz: tempo de chorar e tempo de rir. Somente no Evangelho de Lucas é expressado que o sono dos discípulos era um sono de tristeza. Só Lucas declara isso. É certo que aqui a Bíblia não está falando dos 12. Aqui a Bíblia se refere a 3: Pedro, Tiago e João. Os 9 permaneceram mais embaixo, e Jesus leva com ele os 3 mais chegados: Pedro, você me ajuda? Pedro, Tiago e João. Só que quando chega num determinado momento, a agonia era tanta, a dor era tanta, a amargura era tanta, o sofrimento era tanto, que Jesus vira para os discípulos e diz: olha, ainda que eu quisesse compartilhar com vocês essa dor, eu não vou conseguir. Mas os discípulos, agarrados com Jesus, começaram a sentir a tristeza, começaram a sentir a agonia, começaram a olhar para aquela situação e começaram a sentir que era chegado o momento que Cristo seria morto, como ele havia dito outrora. E os discípulos, quando estavam com Jesus, eles eram tremendamente poderosos, fortes, firmes. Mas quando Jesus se afastava um pouquinho, eles se sentiam temerosos, eles se sentiam menores, eles se sentiam impotentes.
E naquele exato momento a Bíblia diz que Jesus, no Getsemane, lugar de prensa, lugar onde Cristo foi prensado. E aí eu quero dizer para você que para adquirir um bom azeite, o caroço da azeitona precisa ser, você imagina, precisa ser prensado. Às vezes eu reclamo, você reclama. Às vezes nós murmuramos, pastor, está doendo, está triste, a coisa está difícil, mas eu quero te dizer que na sabedoria de Salomão, ele vai chegar a uma conclusão, que há dois tempos. Pode ser que o momento agora seja tempo de chorar, tempo de tristeza, mas haverá ou chegará o tempo de alegria na minha vida e na tua. O Senhor manda te dizer que aquele momento era extremamente necessário a ser vivido. Então eu quero dizer para você que algumas coisas não vão mudar. Algumas tristezas não vão mudar, elas vão passar. Que isso, pastor? O que o Espírito Santo quer falar comigo e com o Senhor? O Espírito Santo quer virar para mim e para ti e mostrar para você que quando Daniel foi levado à cova dos leões, que o rei Dário, simpatizante de Daniel, do jovem Daniel, a Bíblia diz que ele pega o seu anel e ele sela, lança Daniel na cova, a cova é fechada e ele sela com o seu anel. E o texto diz assim: para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, por favor, toca no teu irmão e diz assim: existem coisas que tu vai ter que aprender hoje, que vai acontecer na tua vida, não tem para onde correr. Melhora, você vai virar para o teu irmão e vai dizer: existem coisas que ainda que você não queira, irão acontecer na tua vida. Vira para ele ou para ela e diz assim: mas tem um propósito nisso tudo. E o propósito é uma palavra chamada crescimento. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus quer te ver não mais como menino. Existem propósitos pré-estabelecidos por Deus, que o objetivo do Senhor é que nós possamos amadurecer. Aquela tristeza levou os discípulos a um sono. E não é diferente comigo e contigo. Quando servimos ao Senhor, quando nos dedicamos ao Senhor, quando fazemos tudo certo, e de repente as coisas não acontecem da forma que esperamos. E a impressão que temos é de dizer: Deus, será que foi tudo em vão? Eu digo para você que na obra de Deus não há injustiça. Tudo quanto você planta, você vai colher. Tudo quanto você faz para o teu Deus, um dia virá a recompensa. Tu vai entender que o período aqui era um período de tristeza. Os discípulos estavam olhando para o seu mestre, estavam olhando para o seu Senhor, e o Jesus volta. E eu acredito que depois que Jesus então havia acordado os discípulos: levantai-vos e orai, os discípulos então começaram a observar que o suor eram como gotas de sangue. O sofrimento de Jesus era muito grande, e aquela tristeza estava deixando ou fazendo com que os seus discípulos também estivessem tristes. Mas eu quero te dizer que aquilo tudo era necessário para que depois da cruz do Calvário, depois de ele vencer a morte na cruz, a vitória pudesse chegar para mim e para ti. Há um louvor antigo que diz: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar contigo que a cruz não conseguiu vencer, a morte de cruz. Hoje, querido, nós temos que ministrar sobre uma cruz vazia, porque ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Então a cruz está vazia, ele já não está mais no madeiro, ele não pertence mais ao madeiro, mas o madeiro foi extremamente necessário para que a vitória fosse selada através da minha vida e da tua. Há uma palavra que Jesus na cruz do Calvário, ele vira, ele diz, a Bíblia diz que quando ele entrega e olha que está tudo certo para um lado e para o outro, ele diz: está consumado. Está consumado é uma palavra de vitória. Está consumado é uma palavra que Jesus deixa para mim e para ti no mundo espiritual.
Eu já ministrei aqui e disse, no momento que Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, e no Evangelho de Mateus diz que ele repete pela segunda vez, e a Bíblia diz, ele entrega o Espírito dele ao Senhor, o véu se rasga, e naquele exato momento, as sepulturas começam a se abrir, e os corpos dos santos, que haviam sido sepultados, ressuscitam. O poder que há, o nome de Jesus, o poder que há, Jesus declarar, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparastes? É como se Deus estivesse olhando do alto, e dizendo, filho, eu tive que te desamparar para que os meus não fossem desamparados. Tu sofreu por eles. Aquela tristeza que os discípulos viviam era durante um período esse que depois da morte de Cristo fez com que Pedro voltasse aos seus velhos hábitos. Eu quero ministrar sobre a tua vida e dizer que Deus te separou, querido, querida, e para onde Deus te separou, ou para o que Deus te separou, não tem mais volta. Então vira para o teu irmão e diz assim: para o que Deus te separou já era, não tem mais volta, tu não tem mais para onde ir. Ele é o teu Senhor, é Ele que está no comando da tua vida, é Ele, é Ele, é Ele. Sabe aquele dia, querido, que você aceitou Jesus? Há um louvor da igreja onde eu me converti, que ele dizia, segura um pouquinho aí, senão não vai dar para mim e para ti, que aí quem vai desafinar sou eu. Que ele dizia o seguinte, se você puder aí, você vai me ajudar. Ele dizia mais ou menos o seguinte: você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda pelas almas, pelas vidas. Mas o tempo foi passando, ó meu Senhor, responda-me, por quê? E aí a resposta chega e diz: você precisa ser um obreiro aprovado e não será acusado e andar e amar no genuíno amor. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, e aprovado será. Você precisa ser e não será acusado e andar como meu filho andou e amar no genuíno amor. Mas se me buscar na palavra, de coração, eu dou-lhe minha palavra e me achará, e aprovado será.
Eles estavam tristes. Eles estavam dormindo. E hoje, Deus quer transformar duas palavras desse texto aqui para mim e para ti. O Senhor quer transformar para você que está dormindo, que um novo tempo chegou e é tempo de você despertar. É tempo de você levantar. E a segunda palavra nesse texto, e aí baseado em Eclesiastes, lá no capítulo 3, no versículo de número 4. Talvez poderia ir até Davi, quando disse: fui moço, agora estou velho. Mas jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você foi separado por Deus. Eu quero dizer que o tempo de chorar, ele já passou, e se não passou, está passando hoje. Chegou um tempo na tua vida, dá a mão à pessoa do teu lado, diz: chegou um tempo de sorrir, chegou um tempo de alegria, chegou um tempo aonde você vai entender isso, você vai compreender isso, em nome de Jesus. Não são palavras jogadas ao vento, são palavras de Deus. Chegou um tempo de sorrir, então pode abrir aí a sua boca, os teus lábios, pode virar para a pessoa do teu lado e pode dizer para ela: um novo tempo chegou na minha vida, um novo tempo chegou no meu ministério, um novo tempo chegou na minha igreja. E se alguém te perguntar: que tempo é este? Tu vai virar para o teu irmão e tu vai dizer: é um tempo de sorrir. Levantou-se da oração e foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse: porque estás dormindo, levantai-vos e orai. Oh, aleluia, Senhor. Mas em Eclesiastes 4, no 1, na sua sabedoria, não precisa do 1 não, por favor, fica aí no 4. No 1, na sua sabedoria, ele vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas pré-estabelecidas debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas estabelecidas. E ele vai dizer assim: há tempo também de chorar. Tem tempo de chorar, tem tempo que dói. Eu, há muitos anos atrás, eu fui convidado na casa de um casal que está aqui na igreja. E chegou lá, eu vi um quadro. E o quadro dizia aqui: até a tristeza pula de alegria. Eu sei que nesse período da vida deles houveram muitos momentos tristes, momentos delicados. Mas essa essência, porque quem garante isso é Jesus. Não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação, é Jesus. E o quadro dizia aqui: até a tristeza pula de alegria. Eu quero dizer que essa tem que ser a tua fé. Eu quero dizer que essa tem que ser a sua perspectiva. Eu quero dizer que essa tem que ser a sua vontade de crer que você, na tua vida, na tua família, aqui, até a tristeza pula de alegria, querido. Um tempo de sorrir chegou. Eu quero profetizar isso na tua vida, porque o teu sorriso vai contagiar pessoas lá fora. As pessoas talvez ainda não adentraram a esse lugar, porque estão aguardando o teu sorriso, estão aguardando o teu semblante mudado. Hoje é noite de mudança de semblante aqui nesse lugar. Eu gosto quando Jesus vira no Evangelho de João e diz: de uma outra vez vos verei, e quando eu vos ver, a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele faz menção da mãe que sente dores ao dar à luz.
e dores fortes, mas quando nasce a criança já não se lembra mais do período da dor. Eu quero dizer para você que o período da dor está passando, o período da tristeza já passou, e está chegando agora um tempo de alegria, está chegando um tempo de vitória, está chegando um tempo em que o poder de Deus vai estar sobre a tua vida. Pastor, esse culto é um culto de família, mas se você não buscar por você, como é que tu vai buscar pela tua família? Deus tem dito para mim: edifica então, palavras que venham edificar, palavras que venham vivificar o nome poderoso do Senhor Jesus. E aí, querido, na tua casa tu vai fazer a diferença, no meio da tua parentela você vai fazer a diferença, em nome de Jesus. O Senhor está mudando semblantes aqui hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem vir os músicos. O Senhor está mudando histórias aqui hoje. O Senhor está mostrando para ti que não é balela, não é palavras jogadas ao vento, é uma palavra de vitória sendo ministrada sobre a tua vida. O tempo de chorar passou, um tempo de rir chegou. Pode ser que você possa ter vivido um tempo de prantear, um tempo de lamento, mas está chegando, e aí a revista atualizada vai mudar aqui, ó, um tempo de dançar para um tempo de saltar de alegria. Presta atenção. Você vai profetizar para a tua família. Se coloque de pé, as luzes, por favor. Você vai profetizar para a tua família que um tempo de saltar de alegria chegou. Você é a pessoa. Você é a pessoa que o Senhor chamou para fazer a diferença. Grandes coisas vão acontecer quando tu abrir a tua boca aí. Eu queria que você pudesse abrir a tua boca. Você vai virar para Deus e vai dizer: Senhor, eu entendo que tem tempo, Senhor, de chorar, tempo de tristeza, mas eu também sei que o Deus do sobrenatural é aquele que diz que pode a tristeza durar toda uma noite, mas que a alegria, ela virá pela manhã. E eu quero dizer, meu Deus, em nome de Jesus, que já está amanhecendo aqui, Senhor. O Pai, no mundo espiritual já está amanhecendo em Vigário Geral, Senhor, e nós já estamos nos preparando para o melhor do Senhor que há de vir. Ó Pai, o melhor do Senhor que há de vir sobre as nossas famílias, sobre, Senhor, essa igreja, esse ministério. Então, em nome de Jesus, eu queria que você orasse, eu queria que você abrisse a tua boca aí. Em nome de Jesus, abra a tua boca, começa a orar, começa a dizer: Senhor, eu profetizo no nome de Jesus. Não fala no nome do pastor, no nome da igreja, não. No nome de Jesus eu profetizo, Senhor, no nome do teu Filho amado, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um tempo de saltar de alegria está chegando sobre esse ministério, está chegando sobre famílias. Aquilo que estava levando tempo para acontecer, nós achamos até, ó Pai, que nem ia mais acontecer, mas tu está começando a reavivar dentro de nós, meu Deus, uma fé, meu Pai, uma fé inabalável, Senhor. Ah, meu Deus, é dessa forma que nós cremos, no nome de Jesus.